Bicast 2025, estamos aqui em mais uma gravação e mais um encontro. Quero agradecer aos ouvintes e a quem está nos assistindo aqui. Espero que os anteriores tenham sido bons para vocês. Eu acho que os encontros foram ótimos, na verdade. É claro que sou suspeito em dizer, por estar aqui fazendo essa mediação. E já que talvez você esteja nos ouvindo pela primeira vez, eu vou fazer aquela rodada de apresentação inicial. Argolo, pode começar com você. Começo. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Argolo, sou professor de Humanidades na Unidade do Recreio. E vamos lá, vamos seguir. Eu sou a Bárbara, também conhecida como Babi, professora de Sociologia e coordenadora pedagógica da Unidade da Tijuca. Eu sou Matheus Monteiro, eu sou professor de redação de Botafogo e também dou aula nas outras unidades. É isso, eu sou David Gonçalves, eu acho que eu não me apresentei nos outros episódios. É capaz de. É capaz, né? Falou um pouquinho. Eu sou David Gonçalves. Falei? É isso? Acho que assim, tipo, rapidamente. Rapidinho, né? Sou David Gonçalves, professor de redação. É isso. Expresso. Bom, eu vou, sem melindres e sem rodeios, dizer o motivo originário desse nosso encontro. As decisões dos temas deste ano vieram como a gente sempre faz, né? Em função do que tem acontecido, do que tem repercutido nas redes sociais, do que tem aquecido os debates entre os nossos alunos. E eu acho que nos últimos meses o vídeo do Felca causou aí uma quantidade de repercussão e debates que foram inevitáveis para todos nós, né? Em sala de aula, em qualquer matéria, os professores comentaram um pouco, isso repercutiu em Brasília também. Então, acho que é um bom momento para a gente conversar sobre isso. Vi muita coisa interessante sendo falada, outras coisas não tão interessantes assim. E para quem está nos ouvindo, a gente vai conversar um pouquinho sobre adultização ou sexualização do público infantil. Babi, queria começar com você, nos ajudando a definir esse fenômeno para quem não entendeu muito bem o que é, porque é muito fácil também transformar o fenômeno em qualquer coisa e a gente já viu isso quando o assunto era bullying. Como é que você definiria para os nossos alunos o que é adultizar uma criança? Tá, eu acho que tá num lugar, né, que... Primeiro falar da expressão em si, né? Colocar crianças para fazerem vezes de adulto, né? Para se passarem por adultos, seja em situações que não cabem a crianças, de conteúdo sexual, exposição à violência, aquilo para que a gente conhece classificação indicativa. Então, aquilo que não é indicado para uma criança, que não está dentro da esfera do livre, né? E aí a ideia é que a gente vai fazer essa adultização, sobretudo quando a gente estiver falando em relação a plataformas, redes sociais. Talvez o grande ponto seja que essa palavra surge no lugar em que a gente já tem palavras para designar um pouco do problema, que seriam a sexualização, que você já comentou, e também a pedofilia. Ou seja, a ideia de colocar uma criança para fazer alguma coisa que não é de criança é que é o nosso problema. E colocar essas crianças em público para exposição. Então, seja para ganhar dinheiro, seja para exposição dos corpos delas, seja para comércio de materiais proibidos, bebida, álcool, drogas, jogos de azar, sorteios, acho que está nesse lugar. Então, a ideia é que seria, não sei como é que vocês veem isso, mas quando eu fiquei pensando no assunto, desde que veio o vídeo do Felca e todo o debate, quando a palavra surgiu, me parecia que ela era maior do que a pedofilia e maior do que a sexualização. A gente estava falando de um ponto a mais. Então, era como se fôssemos professores de matemática, né? A adultização compreendesse, né? Fosse ali um intervalo em que no nosso conjunto vai caber todas essas coisas. Então, que a gente está falando de tudo isso e de todos esses problemas, de como crianças vão ser expostas na internet dentro desse lugar, e eu acho que tem relação, mas não tem igualdade. Eu acho que cabe pedofilia, acho que cabe sexualização, mas ainda tem mais coisa além disso. Ainda tem a exploração do trabalho, a questão da exploração do corpo, de tornar esse corpo público da criança, e aí coisas que a gente vai falando ao longo dessa conversa. Mas acho que, do meu ponto de vista, a primeira vez que essa palavra veio, eu falei assim, mas a gente já tem formas de dizer que isso é um problema. A gente já fala muito sobre pedofilia, a gente já fala muito sobre sexualização de criança. Então, a adultização dá 2 passos à frente, né, do debate que a gente está trazendo. Eu acho que tem a questão do... Eu fiquei pensando nisso também, né? Dessa coisa do termo e tal. E acho que, por exemplo, se a gente usa o termo pedofilia, a gente está incorrendo na ideia de que existe um tipo criminal definido ali, né?
E o que está sendo feito ali, a gente não sabe se de fato está tipificado criminalmente como pedofilia. Então acho que é um termo também que tentar abranger outros problemas que vão além da própria pedofilia em si, mas é justamente essa que você acabou de falar, né? Essa conexão entre o universo infantil e inserir essas crianças no universo adulto de forma completamente despropositada. Acho que é um pouco isso. Assim, é um termo que permite que a gente pense melhor e mais do que simplesmente taxar de um crime especificamente, mas o que está acontecendo aí de forma geral, né? Sim. No vídeo que o Felca faz, o início do vídeo mostra algumas cenas de crianças em podcast falando sobre serem empresários. Os mini coaches. Os foi o meu mini primeiro. Foi eu juro, assim, foi a primeira coisa que eu pensei. Os mini coaches, eu pensei nas mini pastoras também, mas eu segurei, né? Não vou falar por que isso é interessante, né? Se a gente está falando aqui sobre o que é para um público infantil, o que é para um público adulto, esse vídeo dos mini coaches quebra essa barreira. Então, peraí. Então, a gente tá falando de crianças falando sobre ganhar dinheiro. E tem uma cena de uma criança falando assim, não, eu fiz R$6.000 em um dia. E tu fala assim, meu Deus. E ele fala que a escola atrapalha no rendimento dele. Foi isso que eu pensei nos mini coaches. Eu não preciso da escola. Não preciso da escola. Pra que eu vou precisar de filosofia? Ele falou isso. Pra quê? Porque se acontecer alguma coisa na minha vida, nunca que eu vou falar assim, porque Aristóteles falou isso. E eu falei, meu Deus do céu. Tem um garoto que fala assim, eu que vou chegar numa briga e vou gritar o quê? Weber, pra me defender na briga. Ele não sabe que dá certo. Exatamente. A gente chegou até aqui, inclusive, fazendo isso, né? Então, acho que é uma discussão muito interessante a colocar qual é o espaço hoje em dia do público infantil. Porque todos nós aqui, acredito, crescemos, nos anos 90. E aí a nossa rotina de anos 90, anos 80 era de manhã você assistia desenho, chegava à tarde você ia pra escola, à noite você talvez assistisse mais desenho, né? Ou então você ia pra rua pra brincar. De alguma maneira, isso era a nossa vida. E quando você pega a vida de uma criança hoje, muitos dos nossos alunos, ele vai pra casa e fica mexendo no celular, por exemplo. E no celular não existe nenhum limite sobre o que ele deveria fazer para a idade dele. E quando a gente pensa na nossa vida de adulto, a gente trabalha, às vezes está cansado e fica no celular também, fica vendo YouTube. Então, o que a gente como adulto está fazendo em vários sentidos se encontra com o que as crianças estão fazendo. Então, é natural que, já que a gente faz muitas coisas por imitação, as crianças vão imitar o que os adultos fazem e, naturalmente, vão imitar nossos piores comportamentos também, né? Será que a gente já não está adultizando também? Deixando essas crianças sendo inseridas num mundo que seria o universo adulto, de controle, porque eu tenho controle, a Bárbara tem controle, vocês têm controle. Mas essa adultização também não está acontecendo dentro desses espaços, dentro dessas famílias e tal, né? Então, aproveitando o gancho que você falou de família, é impossível a gente fazer essa conversa sem colocar esse ingrediente. Afinal de contas, estamos conversando sobre crianças, o que nos leva diretamente para os seus responsáveis imediatos. E acho que eu fiquei fuçando a internet depois que o vídeo do Felca saiu. Não sei se vocês chegaram a assistir ao vídeo completamente, mas uma frase que ecoava com frequência nesses comentários era: onde estão os pais dessas crianças? Eu vou jogar essa frase aqui sobre a mesa para saber como é que vocês veem. É condescendência dos pais? É também o interesse em fazer dinheiro em cima delas? É inocência? É desconhecimento? É o quê? Ou é tudo isso ao mesmo tempo? E isso forma um grande caldeirão de responsabilidades. Como é que você vê isso, Bárbara? Vou começar com o pai. Começa com o pai. Em nome do pai. Em nome do pai. Não, eu tenho uma criança também, mas enfim. Tudo bem. Você. Não, então, eu acho que... bom... Quando a gente pergunta onde estão os pais, né, eu acho que, de forma geral, até se consegue observar, não sei se vocês concordam com isso, algum tipo de permissividade por parte dos pais, né? E aí, quando veio o tema do podcast, não sei o que, eu fui dar uma olhada em umas coisas, anotar, né? Digitei aqui algumas coisas e tal. E aí veio um conceito que eu nunca tinha visto, foi ótimo, desculpa, visto na minha vida, que era o sharenting. Que é os pais compartilhando e fazendo disso uma forma de, enfim, evidência, ganhar status, fazer grana, né? E eu falei, cara, real, assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato eu penso primeiro na lógica da permissividade. Eu acho que não é só... A galera não tá só, tipo, falta de conhecimento. Eu acho que não é por aí, não. Acho que tem uma galera que tá fazendo grana com isso e tá se aproveitando aí. E se tem nome, né?
Existe um fenômeno. Alguém está estudando sobre isso, né? Se existe nome. Se tem nome é porque, né, tem história. É isso. Sim. Tá conceituado. Eu iria por essa ideia da permissividade. Eu acho que a gente, historicamente, tem muita dificuldade para lidar com crianças. E se hoje, por exemplo, a discussão é meu filho tá chorando, eu vou dar um celular para ele, eu acho que nos anos 80 era meu filho tá chorando, vou bater nele e mandar ele parar de chorar. Né? Eu acho que tá nesse campo histórico de não sabemos lidar com esse ser. Ele não é adulto que nem eu, mas eu tenho que cuidar dele, só que ele também tem vontades. Esse ser também tem vontades. E como que a gente lida com essas vontades? E aí, pegando historicamente, inclusive, a ideia do que é adolescência, que é muito novo. Sim. É muito novo. Sim, né? Eu acho que esse é o nosso anacronismo, né? A gente inventou a ideia de infância muito recentemente e a gente já tá abrindo mão dela. Quando a gente fala a gente já tá abrindo mão dela. Exatamente. É isso, era muito comum os nossos pais, avós falarem que aos 12, 13, 14 anos já estavam trabalhando e aos 20 anos já tinha uma vida que hoje, né, é impensável, né? A gente demorou a deixar a criança ser criança e agora que ela podia ser, porque a gente conceitou ela, a gente tá deixando... Não tá deixando mais, né? É isso, assim. E acho que, assim, eu falei pro Daniel falar primeiro, mas assim, é porque, na verdade, ele tem uma criança mais nova, a minha já tá uma adulta, basicamente. Mentira, ela não é adulta, mas ela vai dizer que é. Então, ela já tá com 19, já tá na faculdade, já mudou muito a rotina, mas assim, tem a fase da adolescência que é mais drástica. Uma coisa que eu sei, né, do convívio com ela, é que ela, obviamente, sonhou em ser uma influencer e uma youtuber, né? Mas, assim, ela nunca pôde postar um vídeo. Essa eu sei que foi uma decisão... dos pais dela, do pai e da mãe dela. Ela não poderia postar de forma alguma, entendeu? Então, fico pensando muito, assim, como esse roubo da infância da criança também está no lugar de que a gente está num momento em que a gente não consegue dizer não para uma criança, ou a gente não sabe dizer não para uma criança, porque talvez, né, o que era não dentro da lógica das nossas infâncias fosse muito proibitivo, e a gente está no momento de uma mudança educacional em que a ideia era conversar mais, ouvir as crianças, dar mais espaço a ela, e em algum momento alguém não conseguiu dizer não, né? E a possibilidade da criança também estar na rede social, como você falou, né? Isso é coisa de adulto, a gente também está fazendo. Da criança querer fazer e a gente não ser capaz de dizer não para ela. E aí também o ponto de vista de que a gente não viu problema naquilo, né? De que a gente não vê um problema. E o que sempre me causa um certo incômodo, acho que não só a mim, vários especialistas, desde o vídeo do Felca, as entrevistas posteriores, o debate, a questão da lei, tudo, né? Os especialistas que vêm travando uma batalha há anos, né? E que estão muito gratos ao Felca por ter conseguido capturar o algoritmo e levar a discussão, né, para onde ela chegou, de pensar como é que a gente vai lidar com esse processo, colocar nesse espaço a possibilidade da privacidade. Porque no momento em que essa criança está querendo se colocar online, ela tem 4, 5 anos, 9, 12, ok. Quando ela tiver 17 anos, 24, será que ela ainda vai querer ver a imagem dela naquelas situações? E aí a gente pode pensar em exemplos mais básicos. O meme que a gente acha mais engraçado da criança que cotidianamente é alvo de piada, sei lá, por alguma coisa que ela faz. Tem um menininho que joga com os irmãos e com os amigos que ele sempre tira um chuchu no sorteio e ele é super ridicularizado. Por isso vocês sabem da criança de qual eu tô falando. Será que daqui 20 anos, esse garoto vai querer a imagem dele associada a isso? Será que essa família, que certamente deve estar ganhando alguma coisa com o uso da imagem, está capitalizando de alguma forma, né? Vai lidar com a privacidade dessa criança como? Ou quando a gente já pensa assim, vou usar um exemplo de adultização que talvez esteja fora do que a gente está vendo desde o vídeo do Felca. Já não está no espaço da adultização quando alguém engravida e já cria um perfil para aquela criança que fala que ele está sendo administrado pela mãe e pelo pai? Assim, sim. Você já está dando uma possibilidade de adulto para aquela criança que ainda nem nasceu, que já tenho aquele perfil no Instagram, ou enfim, já tenho aquela rede social, me acompanhe. Né? O me acompanhar já é uma coisa de adulto. E acho que é uma pergunta que a gente pode fazer para pensar mesmo, assim, não é pra gente responder agora, mas pra gente refletir, de quem é a responsabilidade pela proteção da imagem da criança. Quer dizer, o direito dos pais sobre a criança deve se sobrepor às regras pré-estabelecidas para direito de imagem ou não? Acho que é uma questão que tem que ser levantada. Cabe também. Que cabe. Porque muitas vezes os pais vão se municiar desse argumento. Não, mas o filho é meu.
né? Mas o filho é teu, mas é um ser humano, né? Um indivíduo. Que daqui... Tá submetido às mesmas leis que você, inclusive. Que daqui a algum tempo, não precisa ser tão longe assim, mas que daqui a algum tempo pode achar toda essa exposição extremamente absurda. Né? Quando a gente pensa na galera da Disney, né? Sei lá, a Demi Lovato, né? Não só outros, tem pessoas que eram crianças, tiveram uma exposição muito grande, Justin Bieber e Hannah Montana, né? Não sei o nome da Hannah. Miley Cyrus, nossa, que erro. A Hannah Montana. Olha, então, objetificando a galera. Achei feio. Então, quando a gente vê, todas essas pessoas tiveram diversos problemas mentais, diversos, assim. Vários tentaram se matar, né? Vários tentaram... tiveram problemas com drogas, até hoje tem. Então, assim, a gente vê vários exemplos de exposição e a gente não tá aprendendo nada com isso. A gente não tá. E aí, eu queria trazer um outro ponto também, e não sei se estaria avançando muito ou cortando, mas trazer a ideia de quem é essa sociedade que está assistindo e está batendo palma para isso. Porque, sim, a gente vai falar dos pedófilos, mas... para existir esse contexto, alguém permitiu, alguém viu a criança do chuchu e falou assim, queremos ver mais crianças perdendo e ganhando chuchu. Porque a criança do chuchu é uma criança, ela perde para outras crianças também, né? Então, a gente tá em um universo das redes sociais em que a gente o tempo todo também está querendo ver crianças fazendo diversas coisas. E olha só como as redes sociais, elas são duais, né? A gente tá num contexto em que a gente consegue hoje no Instagram achar pais que são saudáveis e querem mostrar como que cuidam dos seus filhos e tal, e falam de uma coisa mais construtivista, né? E aí fazer um pequeno parênteses aqui, nenhuma metodologia construtivista é baseada na permissividade. Nenhuma. Sim. Todas elas falam assim, tá, a criança pode fazer, mas você vai conversar com a criança, você vai dar os limites. A base é do diálogo. A base é do diálogo. A construção da decisão é a partir do diálogo. Exatamente, né? E aí, fechando esse pequeno parênteses, a gente consegue ter esse lado bom das redes sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também tá gerando um outro lado da moeda, que é a gente quer ver crianças, né? A gente acha fofinho, que talvez a gente objetifica também, tá no meio... Talvez para a sociedade está no mesmo caminho do olha o vídeo de gatinho, olha o vídeo de cachorrinho, olha o vídeo de criança. Será que não é isso em algum nível também? Perdão, pode falar. Não, eu acho que é muito bizarro assim, na minha cabeça eu pensar que foi necessário um cara fazer um vídeo de não sei quantos minutos para falar sobre a coisa. A Bárbara falou que alguns especialistas, uma galera lutando contra esse fenômeno e tal. E aí você só tem uma ação efetiva do Congresso Nacional, por exemplo, quando um vídeo viraliza. Né? Assim. Então, assim, você precisa... o poder da internet, né? Não, e você precisa de um vídeo viral para mobilizar ações políticas, assim. E por quê? Porque talvez de alguma forma, nós mesmos banalizemos essas ações que estão acontecendo na internet. Da galera olhar e falar, nossa, que bonitinho, que legal. A gente não tá olhando de forma, a gente quanto sociedade, de forma crítica para aquilo ali. Veio alguém e falou, olha, não é tão legal assim, não é tão bonitinho assim. Deixa eu mostrar umas coisas para vocês. Ai, meu Deus, um pânico, né? Não sei o quê. Que uma galera até taxou de pânico moral exagerado às vezes. Não é assim. Não, é assim, é isso mesmo, né? O vídeo do Felca foi muito eficiente no sentido de dar essa virada de chave, porque de fato ele não foi a primeira pessoa que organizou isso. Inclusive eu vi alguns influenciadores clamando que prestem atenção em mim. Eu já tinha falado sobre isso antes. Tenho um pouco de dúvida sobre o quanto esse movimento é um movimento natural de quem de fato está preocupado com as crianças ou, no fim das contas, quem quer tomar a liderança nessa disputa. Puxa, tá vendo? Me aplaudam também. Afinal de contas, eu fiz esse alerta antes do próprio Felca. Mas aí eu acho que é um outro direcionamento, que também pode gerar uma discussão sobre, né, o papel dessa galera puxando num cabo de guerra para ver quem é que ganha o brilhantismo da causa. Vocês colocam uma camada que eu achei bem interessante, que a gente não tá falando aqui, para quem tá nos ouvindo, só de crianças se comportando de forma imoral, né, ou voltada ao sexo. A gente tá falando de uma criança tomando banho de piscina, a gente tá falando de uma criança correndo no parque, a gente tá falando de uma criança chupando pirulito, que seja, e o Felca é bem eficiente em mostrar que, inclusive, nesse tipo de conteúdo existe toda uma rede
com uma linguagem própria. Eu lembro que num dos nossos encontros da última vez você comentou sobre isso, né? A linguagem utilizada por criminosos ou potenciais criminosos, seja num emoticon, ou numa hashtag, ou numa palavra-chave que vai servir de identificação. Eu acho que isso ficou bem flagrante no vídeo dele, né? Inclusive ele faz ali, ele vai mostrando, ó, esse comentário indica isso, esse comentário indica aquilo, essa figurinha indica aquilo outro. Eu acho que isso foi bem didático para uma população que vê esses sinais de uma maneira gratuita ou sequer observa esses sinais, né? Eu acho que isso foi bem alarmante para todos nós, perceber que isso estava acontecendo ali. Aquele emoticon pelo qual você passou eventualmente em um dado momento está indicando alguma coisa, inclusive em conteúdos que a princípio não causariam ou não alimentariam. E nesse sentido eu acho que a gente precisa criar também um ramo de pesquisa que seja, né? Claro. Você falou um pouco sobre a semiótica e tal, que se debruce sobre essa linguagem que é tão desconhecida, inclusive por nós, né? Que somos profissionais de educação também. Como é que vocês veem isso? Bom, acho que tem aí uma ideia fundamental, e talvez dando um passo para trás, talvez entre nesse lugar da semiótica, de como a gente está vendo as coisas, que é o fato de que crianças sempre estiveram expostas na sociedade, inclusive porque a gente não tinha ideia de infância. Então, a gente não tinha um grande problema em ver crianças sendo expostas, inclusive no mercado de trabalho. Crianças trabalham desde que é necessário que elas trabalhem. A nossa ideia de criança não trabalha é uma legislação muito recente e, inclusive, é uma legislação que vai ser relativizada. Porque há crianças pobres que vão continuar precisando trabalhar e há crianças cuja entrada no mercado de trabalho será atrasada ao máximo até que eles estejam plenamente capazes de assumir o lugar que a eles foi, naturalmente, né, piada, designado. Então... Desse ponto de vista, a gente já tem crianças sendo expostas desde muito cedo. Você falou dos exemplos da Disney, a gente sempre acompanhou o trabalho de crianças ligadas às artes, elas cantam, elas interpretam, elas estavam no cinema, a gente estava vendo e isso não era um problema. Eu imagino que talvez a questão das redes sociais, e aí, voltando à questão da legislação, né? Crianças têm o trabalho infantil tem lá as suas regras para acontecer, né? Que... A questão das redes sociais é que você não consegue colocar regra. Inclusive porque essas crianças não deveriam ter acesso à plataforma, porque a plataforma tem uma regra de idade inicial que você não deveria estar ali, né, podendo que é usar. Desrespeitada, que né? É desrespeitada, pois é, que é desrespeitada. Então, me parece que a gente tem várias camadas que vão vindo desde sempre, né? E que a gente vai colocando, vai criando um novo problema para uma coisa que já estava ali. E quando a gente coloca o holofote sobre um determinado aspecto, a gente ilumina e outras coisas vão ficando ali do lado de fora e a gente meio que não consegue enxergar. Então, acho que isso talvez seja um pouco do que mais me assusta, assim, quando a gente coloca o holofote num lado e a gente olha alguma coisa e começa a prestar atenção, há dezenas de coisas, centenas e milhares de coisas que a gente está deixando de ver também. Então, isso talvez seja o que me assuste nesse sentido e me passa um pouco da sensação de que a gente não consegue lidar com esse problema, que a gente não sabe lidar, que a gente realmente não sabe lidar. Porque a questão não é a exposição da criança. A questão não é a criança estar fazendo alguma coisa que adultos fariam. O meu exemplo sobre o trabalho, acho que vai nessa direção. Mas é como colocar as crianças para fazer isso nas redes. Em que momento isso se torna um problema. Em que momento isso vira alguma coisa muito específica. A gente, enfim, pode ter outro momento para falar sobre uma questão que é importante, mas pensando sobre inteligência artificial, por exemplo, essas redes precisam ser treinadas, né? E aí você precisa armazenar um banco de dados. Quando você vai armazenar um banco de dados, você pode precisar de imagens de crianças dormindo, por exemplo, né? Preciso de imagens de crianças dormindo para treinar a minha inteligência artificial. Qual é o problema nisso em si? Qual é o problema deste treinamento apenas nele, né? E aí, ao mesmo tempo, eu posso me questionar. Pô, mas para que eu vou querer fazer essas imagens? O que eu vou alimentar com essas imagens? Qual é o problema que eu vou trazer? Que eu vou provocar diante disso? Porque eu só tô
armazenando imagens para formar um banco de dados que vai ser usado no futuro. Sim. Então, o domínio que está fora daquela primeira camada que a gente está iluminando, o que está abaixo, o que está na superfície, no subsolo, que a gente não consegue ver. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que sim. Você está comentando um pouco sobre o quanto a gente perde a noção de alcance daquela coisa, porque eventualmente o pai podia estar com a mais absoluta boa intenção ao postar um vídeo do seu filho. Porque eu só quero mostrar meu filho fazendo alguma coisa em que ele é excelente, que ele é bonitinho e que ele é engraçado. E eu não tenho controle sobre o uso que outras pessoas vão fazer daquilo, como elas vão se apropriar daquela imagem ou daquele discurso. Um pouco do que vocês, né, falam sobre a linguagem. Quando eu tô passando uma mensagem, eu não sei necessariamente se o meu ouvinte vai entender o que eu queria dizer. Eu não tenho controle sobre a forma como a pessoa vai me compreender. Então, eu não sei se quando eu posto uma imagem de uma criança numa rede social, o uso daquela imagem vai ser feito da maneira como eu gostaria. E aí isso é um problema, porque eu não colocaria a foto de um filho meu num post só para dizer que ele é bonitinho, né? Ou porque ele é muito engraçado e muito fofo, eu não vou demolir as paredes da minha casa para que todo mundo possa ver o meu filho durante 24 horas fazendo as coisas mais incríveis que ele é capaz de fazer. Então, eu realmente não sei em que momento a gente perde isso, assim, realmente não sei. E no vídeo do Felco, às vezes ele ficava se perguntando assim, por que as pessoas vão postar esse tipo de... E aí mostrava, né, com borrado, as crianças sendo sexualizadas. Por que alguém postaria aquilo? Né? Não é aquela criança que tá postando, é a mãe. Ele dá exemplo ali de uma mãe, de um pai que posta. Por que faria isso, né? E aí ele falava o quanto isso era desconfortável para ele, mas é dessa. Por quê? Porque isso tá dando dinheiro de alguma maneira, né? Isso tá dando like, isso tá dando status. Então, eu sou a mãe, eu sou o pai daquela criança ali que é famosa. E aí a gente volta pra uma ideia muito inicial sobre a questão do ego, assim. Por que a gente precisa estar nesse lugar o tempo todo, que as redes sociais abriram para o mundo? Por que a gente precisa estar nesse lugar? E uma vez eu vi uma reportagem da Thaís Araújo, eu não vou lembrar onde, eu só lembro da fala dela, que falou assim, pô, você que quer ser famosa, começa a postar foto de biquíni. Porque o algoritmo entende que quanto mais pele, obrigado, tá exposta, mais aquilo ele vai entregar. Então, naturalmente, se o algoritmo tá vendo, ó, estou vendo a foto de uma criança de biquíni, entendo que é uma criança. Ele tá entregando. Ele tá entregando. E ele sabe que aquilo dali vai dar like, vai dar monetização. Então, ele tá entregando. E eu acho que essa é uma discussão. E aí, eu acho que precisa falar sobre o que o Instagram tá fazendo, o TikTok tá fazendo com relação ao algoritmo mesmo, né? E será que não tem inteligência suficiente para conseguir o algoritmo olhar uma criança e falar assim, ó, não pode botar a imagem de uma criança? É um pouco ingênuo, talvez, da nossa parte, achar que eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que fazer. Sabe, mas isso está gerando dinheiro. Por que a gente vai parar com um processo que está gerando dinheiro para minha empresa? E o objetivo do Instagram não é ser moralmente correto. O objetivo do Instagram é dar dinheiro. Ponto. E aí, tudo que o Felca faz na hora que ele vai lá pra fazer a conta dele, ele faz sem entrar na Deep Web. Ele fala, isso aqui não é Deep Web, Dark Web. Isso aqui entrou no Instagram, você consegue ver. Ponto. Tá ali. Os pedófilos estão ali, nos comentários e tal. A gente consegue achar fácil. E aquele momento em que ele condiciona o algoritmo com 3 buscas, sei lá, isso é muito rapidamente, né? Me pega forte. Ele constrói, né? Pra quem tá nos ouvindo, ele faz um perfil do zero durante o vídeo e mostra como com algumas curtidas, no intervalo muito curto de tempo, o algoritmo entende, rastreia e monta um perfil, né? E aí as sugestões são todas... Claro. Em cima disso que ele... Desculpa. Em cima disso que ele propôs ali, né? Ele faz 3 buscas, dá 4 curtidas, sei lá, 3 curtidas e aí pronto. Deixa automaticamente o Instagram sugerir pra ele. As sugestões são todas relativas a crianças ali sendo expostas. E ele fala, não é relacionado à praia, ao fundo, não. Todas eram, principalmente meninas, né? Meninas com de alguma maneira sendo sexualizadas ou fazendo coisas absolutamente normais, né? Você fez um comentário que me chamou a atenção sobre o quanto esse algoritmo seria imparcial na maneira como opera, né? Não sei como vocês veem isso, mas de modo algum me parece que haja qualquer imparcialidade na forma como esse algoritmo opera. Ele está ali a serviço de alguma coisa, em prol de alguma coisa. Me parece que se houvesse de fato interesse
em sofisticá-lo a ponto de que ele fosse capaz de fazer ali escolhas minimamente éticas, isso seria feito. A gente tem inúmeras provas já no mundo de inteligências artificiais ou de estruturas algorítmicas que operam em direção à manutenção de algum tipo de violência, né, racial. Inclusive aqui no próprio Brasil a gente já teve essa discussão em outros eventos que provaram por A mais B que isso acontece. E me preocupa também, ao mesmo tempo, que nesse movimento de redes sociais, os assuntos eles são aquecidos muito rapidamente e são esfriados muito rapidamente. Sim. Eu lembro que da última vez que estávamos juntos, quando conversávamos sobre o Morango do Amor, esse era o hype do momento e falava-se sobre isso. Inclusive, o meu algoritmo também sugeria isso, porque eu também caí no erro de ver alguém preparar um Morango do Amor. E aí, automaticamente, ele entendeu que eu queria ver mais. Me preocupa que daqui a uma semana esse papo seja o Morango do Amor de agora. Não é? E que esse assunto seja resfriado e que perca toda a repercussão. E aí, aproveitando um pouco a metáfora que a Bárbara comentou, né? A gente jogou ali a luz sobre um assunto e a gente se debruçou sobre ele, só que aí apareceu um novo e aí a gente joga esse foco para um outro, porque verdade seja dita, agora são outras as pautas que estão movimentando as redes sociais. E por mais que seja muito importante o que o Felca fez, eu já não tenho visto com tamanha força quanto estava vendo há uma semana, e que difícil continuar dando gás para as discussões para a gente não perder o fio da meada. E que esse assunto não vá bater lá na porta de Brasília para que eventualmente um parlamentar venha usar isso como escada para uma possível autopromoção de si, né? Sim, acho que a lei que está sendo chamada do ECA Digital, né, que é a 15.211, eu anotei, óbvio que eu não sei isso de cabeça, que foi aprovada agora em setembro de 2025, inclusive ela tem um dos vetos dela trouxe essa questão, porque para a implementação, para que as plataformas pudessem implementar as medidas, o prazo definido pela Câmara e pelo Senado foi de 1 ano. No veto presidencial foi reduzido para 6 meses. Então as plataformas têm 6 meses para poder dar um jeito. Que era justamente o fato de que o tema é muito urgente. E que daqui a 1 ano vários problemas serão criados. É óbvio que a gente não consegue fazer isso num estalar de dedos, não vira ontem, e a gente muda toda a tecnologia ou suspende as redes. Mas acho que nisso já tem a captura da urgência do assunto, de que algum processo que precisaria de 1 ano ou mais, não é incomum a gente acompanhar alguma legislação que tem lá um prazo, né, para ela entrar em vigor, e aí quando ela entrar em vigor você ainda vai ter um período de transição, tem adaptação. Vocês podem lembrar, por exemplo, do fim das sacolas nos mercados, né? A gente teve isso. Essa era uma legislação de mais de 10 anos, que todo mundo esqueceu, aí depois todo mundo começou, um dia vai cair, você vai ter que trazer sua sacola. E aconteceu. Com essa lei, eu acho que tem esse movimento, tem essa captura, e acho até que no vídeo do Felca, ele conseguiu trazer um pouco disso. Como o assunto vai despertar emoção, e redes sociais são emocionais, e, obviamente, o afeto que as move com muito mais intensidade é o ódio. É o ódio, né? É o primário. Eu acho que ele conseguiu mobilizar aquilo ali. As pessoas iam ficar com ódio do que ele estava demonstrando. Talvez o objetivo fosse esse, né? O experimento do perfil feito do zero, mostrar os cliques, as situações, como as situações banais são descontextualizadas e passam a criar um espaço de problema, de adultização e sexualização. Acho que com essas ferramentas, ele capturou o afeto que moveria o algoritmo. Eu acho que ali foi assim, eu não estou falando isso na teoria, eu não estou dizendo isso porque eu quero que você pense, eu estou dizendo isso porque eu quero que você sinta. E com o seu sentir, a gente vai conseguir mobilizar. Talvez os outros especialistas, quem estava falando antes dele, queria só que a gente pensasse sobre o assunto. Vamos refletir. Ele provocou, né, nas pessoas a necessidade de sentir aquilo, e de se revoltar, e de querer ser contra, e de tirar projetos que já existiam, contrários a isso e tudo mais. Não, e acho que essa coisa de ser tudo muito rápido, né? De acontecer tudo de forma muito rápida. Então, uma pauta esquenta hoje, esfria amanhã. Aí você faz ali uma lei meio que às pressas para dar uma resposta à sociedade que está clamando ali por isso, porque foi mobilizada e tal. Mas, ao mesmo tempo que esquenta e esfria, então, assim, a gente pensar, claro, no papel das big techs, mas entender também que se não for feita uma fiscalização permanente nessas redes sociais, volta tudo a estaca zero. É verdade. Então, deve haver, claro, uma lei, mas mecanismos que
façam com que a lei seja cumprida e, de alguma forma, verificada a todo momento ali, porque senão a gente, daqui a pouco tempo, vai cair, de fato, no mesmo problema. Até porque a lei ela pode trazer algum tipo de alteração, de mudança cultural, que eu acho que é o melhor. Né? O melhor dos cenários é uma mudança cultural, de fato. Mas se de fato não houver uma fiscalização, a gente volta tudo ao normal e, enfim, não resolve o problema. Já estamos aí em climinha de fim. Já vou avisando que é pra gente não ficar aqui o churrasco inteiro. Ok. Pra gente começar esse processo de encerramento, a gente entendeu que o problema é complexo e que ele demanda medidas de longo prazo, né? Longe de nós imaginarmos que depois desse encontro o problema vai ser por resolvido, porque não é o caso. Então eu queria também recortar agora e fazer um momento bem do presente, assim. O que é da ordem do agora? O que a gente pode fazer agora? O que está ao nosso alcance, não é? Considerando que a lei está ali para ser desenvolvida e refinada, que a discussão precisa ser aquecida, que a fiscalização precisa acontecer. O que a gente, na condição de professor, pode fazer? O que os pais que eventualmente estejam nos ouvindo, porque os pais também ouvem o podcast, eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo também. O que dá pra fazer hoje, assim, pra ontem? Eu queria que cada um de vocês desse um plá, assim, bem rapidamente do que é possível de ser feito, se é que é possível de ser feito. Pensando no papel de professor e pensando no papel que a escola pode ter, não me xinguem em tentar transformar a escola em mais um espaço disso. Não, meu Deus, mais um problema para a escola. Mas eu acho que a escola poderia as escolas poderiam investir de alguma forma em um letramento digital crítico mesmo, assim, para os alunos, né? Para que eles próprios, de alguma forma, consigam identificar certos desvios de padrão, desvios de norma, desvios éticos e morais que estiverem ali associados às redes, né? Acho que, pensando no papel da escola, um letramento digital crítico como parte do programa de conteúdos, de disciplinas, acho que seria uma proposta interessante, não sei. Legal. Eu iria pelo caminho dos pais, né? Eu acho que a gente precisa de mais discussão de pais falando sobre isso. E o que os pais podem fazer com relação às suas crianças. E já que a gente tem influenciadores que são pais que falam sobre crianças, eles podem continuar trazendo essa discussão. Então, eu iria por esse caminho, né? O que a gente pode fazer hoje? A gente pode conversar com pais sobre isso. Não a gente que conversou isso agora, quando tiver com algum amigo nosso que é pai, alguma amiga nossa que é mãe, né? E o que você pensa sobre isso? O que você sabe sobre isso? Porque às vezes não sabe o tamanho da discussão, o que pode ser feito, né? Então eu iria por esse caminho de letramento com relação aos pais, né? Eu acho que a ideia da responsabilização, né, das pessoas, quem está ao redor desse assunto precisa ser feito. E aí eu vou até ler uma informação, porque quando a gente voltar ao começo, mas vou ser breve. Como a gente está falando do que era adultização, eu fui pensar que problemas poderiam caber nesse desafio. E aí talvez a galera que está ouvindo e vendo a gente já tenha acompanhado uma trend que está rolando agora no TikTok de pessoas que descobriram que estão endividadas recém-adultas. Então, adultos descobrem dívidas após terem CPF utilizado na infância. Então, são uma série de pessoas que foram chamados a responder por questões trabalhistas ou dívidas empresariais, mas elas não sabiam porque o CPF estava sendo utilizado na infância. E isso abriu assim, um pouco, talvez, daquela compreensão inicial minha sobre o problema da adultização ser maior do que tudo que a gente está falando. Então, de acordo com a Junta Comercial do Rio de Janeiro, 166 empresas na cidade hoje têm sócios entre 2 e 16 anos de idade. Então, acho que o papel de responsabilizar quem de fato está gerando esse problema, né, é importante para a gente conversar. Então, a gente precisa, de fato, dar responsabilidade aos adultos. São eles que vão ter que tomar as rédeas desse debate e dessa mudança cultural e arcar com as consequências da lei, porque não necessariamente, talvez, as crianças tomem todas as iniciativas para se colocarem nessas situações. Eu tenho quase certeza que nenhuma dessas crianças quis se associar a uma dessas 166 empresas cariocas no momento. A não ser que seja um mini empresário, que nem Pois é, a não ser que seja um mini coach. mini coach. Vocês estão venenosos demais. Nunca. Jamais. Senhores, o grande finale com aquela dica cultural que eu tenho certeza que vocês prepararam aí. O que o pessoal pode assistir, pode ouvir, pode complementar os estudos? Eu acho que nesse tema da adultização tem um filme que eu gosto muito, que é o Pequena Miss Sunshine.
que é bem legal, assim. Então fica a dica aí pra galera de casa, acho que vale a pena pensar essa lógica aí. Não precisa falar do que é o filme, né? Deixa pra pode pessoal, deixar, deixa o Pode suspense. deixar. Pequena Miss Sunshine, é isso. Show. Eu vou recomendar um filme que é muito antigo, mas acho que vale, que é Como Nascem os Anjos, um filme do Murilo Salles, que conta a história da Branquinha, e aí eu vou explicar por que eu tô dizendo isso. Branquinha é uma menina de 13 anos, do Morro Dona Marta, que é a esposa do traficante do Morro. Então, enfim, eu acho que há muito tempo, quando a gente nem estava pensando sobre isso, a gente já tinha esse problema em algum lugar. Como esse filme é de 1996, eu vou trazer uma referência mais recente, que é de agora, do Forno, que é I Was Honey Boo Boo, que conta a história da Lana Thompson, que é uma criança modelo nos Estados Unidos. É basicamente isso. Modelo? É concurso de Miss. Ah, tá. Concurso de Miss tipo infantil. Pequena Miss Sunshine, né? Exatamente, mas é da vida real. Essa é a verdadeira. Interessante. Eu vou recomendar um filme chamado O Som da Liberdade. É um filme muito pesado, muito pesado. E eu vou falar só o iniciozinho. Um pai tá no mercado com a sua filha, e aí uma mulher chega e fala assim: nossa, sua filha é muito bonita, ela podia ser modelo. E aí o pai vai com essa filha para uma agência, e aí essa mulher fala assim: não, pode ficar lá fora e tal, pode ir pra casa, daqui a umas 4 horas você volta. Aí ele, tá bom. Quando ele volta, simplesmente a garota sumiu, não tem a Kombi que tava ali na frente, não tem ninguém no local. E aí ele começa a ficar desesperado atrás dessa criança, e o filme se desenrola, e aí acontece essa história junto com a história de um policial que é estadunidense, que tá fazendo o contrário, né? Ele tá do outro lado, perdão. Ele tá investigando casos de pedofilia. Só que essa história, ela é real. E ela se passa na América Latina, principalmente. Então, é um filme muito pesado, mas muito didático, assim. Ele explica como as coisas acontecem, assim como o Felca fez ali na hora. Ele explica como o processo acontece. Isso é muito interessante. Acho que para um pai, para uma mãe, é interessante muito ver esse filme. Eu não vou indicar nada, eu sou apenas consumidor. Aliás, tão sou consumidor que eu assisti o Pecadores, que foi uma recomendação que você fez aqui no outro episódio. E só prova que as dicas de vocês são excelentes. Achei o filme incrível, realmente. Com detalhe pra cena ali em que há aquela fusão temporal que é maravilhoso. Realmente, conversando com os alunos, inclusive, todos chamam a atenção para essa cena. Do jazz, né? Foi realmente... Todos nós reunidos, os do passado, do presente, Foi do lindo, futuro. É lindo. realmente. É lindo. Enfim, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Argolo, Bárbara, Matheus. Até uma próxima. Espero que haja próximas. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e abraço a todos que nos ouviram e nos viram. Até uma próxima. É isso. Até a próxima. Valeu, galera. Beijo. Tchau.